parte interpretação de charge. Então essa aqui foi uma proposta também da Universidade Federal do Paraná, mas não importa. Charge cai em interpretação de texto, cai em provas de respostas discursivas, cai em segunda fase de várias universidades, cai em concurso público, cai em redações e muita coisa. E charge é muito legal, né? Muito bacana. Eu já falo do texto que eu escrevi, vamos aqui analisar um pouquinho da charge. Antes de ir para a charge, quem é o autor? Quem são os autores? Qual é a fonte? Há mais de um autor? Qual a crítica? O que há no verbal e no não verbal? O híbrido, no misto? Qual é o gênero do texto? Charge. Às vezes está dizendo, às vezes não. A gente já vai ver por que uma charge não é um cartoon. Tirinha é mais fácil de perceber, cartoon pode gerar dúvida, eu já explico a diferença, tá? Observe os verbos de comando para saber se será uma dissertação argumentativa ou expositiva. Quais são os verbos, palavras de comando? A charge, importantíssimo, galera. 100% das charges são críticas. Ah, professor, aquela charge é exagerada. Vou falar para você. Cara, aquilo é uma charge. Professor, mas exagerou. Aquele apresentador, aquele político, aquela pessoa, não fez aquela cara, aquele dente pontudo, aquele olho regalado, aquele balão pontudo. Sim, mas a charge é para exagerar. A palavra vem do francês, que o significado, a semântica está relacionado a exagero. A charge é sempre temporal, sim. Tanto é que você pegar uma charge lá, sei lá, da revolta da vacina lá de 1904. Lá no Rio de Janeiro. Aí tem lá um cara lá falando, não, o médico não vai entrar na casa aqui para dar injeção na minha mulher, não vai pegar no braço dela. Aí você olha a charge, 1904, revolta da vacina. Por que é uma charge? Porque ela é específica do momento, ela é temporal, ela retrata um personagem, retrata um momento. Por isso a importância de você ter conhecimento dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Porque pode cair charge tratando dessas questões e você não só vai apresentar as suas palavras aquilo que é óbvio, mas principalmente o ambíguo, principalmente a crítica, aquilo que não é claro, aquilo que você precisa ter conhecimento. Sempre há ambiguidade, tá? Por isso, a importância do conhecimento de mundo. Tá? De bundo. Criei um neologismo aqui meio esquisito. Vamos lá, vamos analisar essa charge e galera, perguntas, depois que eu ler aqui o texto e comentar algumas coisas, podem fazer perguntas no final. Já dei uma olhadinha se tinha mais alguém perguntando, não tem ninguém perguntando, então tudo bem, não vou chorar. Vamos lá. Então a gente considera a seguinte charge. O texto está dizendo, poderia não dizer, você teria que saber quem é. É importantíssimo, quando você escreve a redação, não colocar o texto apresenta. O melhor é sempre dar nome ao gênero textual. O artigo apresenta, o artigo científico expõe, a charge critica, o poema revela, apresenta, expõe de forma subjetiva e tal. Sempre valoriza o texto e dá nome ao texto. Beleza. Está escrito Narciso, né? Existe um mito do Narciso. Aí tem um homem debruçado ali, tem um celular, ali, um smartphone. Ele está olhando a sua própria imagem e está com uma cara de triste, algo nesse sentido. Não sei se vocês conseguem enxergar, provavelmente a cara dele não. Benet, está escrito aqui no final da charge, o nome francês, tá? Para você fala Benet, então. Gazeta do Povo é a fonte, a data é irrelevante. A data não tem importância alguma aqui, tá? Vamos ler o excerto aqui, que é o excerto ou excerto, que é um pedaço, um trecho de um texto. Segundo a mitologia grega, Narciso era um belo rapaz, filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Liríope. Quando nasceu, o adivino Tiresias profetizou que ele teria uma vida longa se não visse a própria face. Nossa, lindão, né? Depois de adulto, o gatão, após uma caçada, ele se debruçou numa fonte para beber água. Imagina, o cara nunca viu a imagem dele por tanto tempo assim, nunca tinha debruçado. É esquisito, né? Mas tudo bem. Nessa posição, viu seu rosto refletido na água e se apaixonou pela própria imagem. E precisaria de um remedinho, alguma coisa, meio esquisito, mas tudo bem. Ali ficou imóvel na contemplação do seu rosto refletido e assim morreu. É bom que a gente não é lindo nesse ponto, né? Porque daí assim a gente se mantém vivo. Olha lá, mais importante, lê e relê que pede ali embaixo. A charge de Benet apropria-se do mito de Narciso para questionar um comportamento atual em um texto de 8 a 10 linhas. Veja, um pouquinho mais objetivo. Novamente, um parágrafo. Explicite qual o comportamento criticado na charge e a relação que o autor estabelece entre essa tendência atual e o mito grego. Galera, se acabasse aqui, seria uma dissertação
expositiva. Por quê? Porque veja só, explicite, exponha, relacione. Qualquer dessas palavras assim, ele não está falando para você argumentar, se posicionar, nada disso. Seria expositiva. Mas olha o que diz embaixo. Posicione-se em relação à crítica de BD e justifique o ponto de vista defendido por você. Ou seja, argumentativa. Mas é uma argumentativa com muitas aspas. A Federal do Paraná, ela chama de dissertação argumentativa, mas não é. É só uma convenção ali por você ter que apresentar sua argumentação. Tá? Na verdade, é aqui você faz uma produção de texto a partir ali de um diálogo com o texto, mas não tem nada a ver com qualquer dissertação argumentativa tradicional. E, novamente, um parágrafo só, beleza? Então, olha só, vamos lá. Explicite seria expositiva, mas como fala, posicione-se, justifique, argumentativa, tá? Você faz muito parecido aqui com o que você faria na expositiva, que foi a tirinha que eu falei anteriormente, muito parecido mesmo, mas o que é diferente, que você tem que fazer a parte expositiva mais resumida que a outra redação, e você acrescenta o quê? A sua argumentação. Porque daí você vai trazer a parte expositiva e ainda vai argumentar. Então você vai fazer essas duas coisas. Então tem que ser mais enxuto. Na outra que era muito difícil, pouca informação lá na dissertação expositiva para falar disso. Essa que é argumentativa. O difícil aqui é você conseguir em poucas linhas falar tanta coisa, tá? Quem está assistindo aqui esse pedaço aqui separado, saiba que eu fiz exclusivamente sobre tirinha, tá? Já que eu vou fazer o corte, né? Vai ver separadamente, tá? Quem entrou agora, daqui a pouco, quando eu falar um pouquinho disso aqui mais, mostrar meu texto, aí vocês façam as perguntas que vocês tiverem. Beleza, galera? Vi se alguém aqui comentou, vi que um pessoal escreveu. Ô, louco, Nicolas, obrigado. Valeu, graças. Já que tem uma pergunta aqui grande, eu vou ler aqui. As charges sempre serão uma única imagem? De forma geral, sim, Sophie, mas existe charge com duas imagens. Ela não tem uma progressão textual, início, meio e fim. Ela não é uma narrativa. Ela é uma crítica, é uma imagem ali, ou uma segunda imagem que mostra a mesma coisa ou com um detalhe diferente. Ela não tem essa progressão, tá? E ela sempre é crítica. Beleza? Prof, existe um limite para a liberdade de expressão em charges? Já houve casos de charge que geram grandes polêmicas, como foram recebidas pela sociedade. Os verbos de comando são de pergunta? De forma geral, sim. Os verbos de comando é se posicione, comente, critique, apresente, exponha, revele, relacione e assim por diante. Frandini, assim, você não vai expor uma celebridade, alguém fazendo uma crítica violenta, nem expondo nenhum tipo de comentário que desrespeite os direitos humanos. Você pode odiar a pessoa que está sendo apresentada, criticada ali na charge, mas de forma alguma você pode ser crítico no sentido de ofensa, mas a realidade você pode passar de forma educada, de forma branda, de forma amena, de forma a conscientizar da importância, até você ser crítico no sentido de alguém ter cometido alguma coisa errada, às vezes um pronunciamento errado, uma fala agressiva. Você fala, essa fala não condiz com a realidade, não condiz com o status dessa pessoa, desse cidadão, ou então, essa figura pública não poderia ter se comportado desse formato, desse jeito, dessa forma de se expressar, e, portanto, cabe a autoridades competentes para agirem. Então, assim, você pode colocar dessa forma, mais educada, entendeu? Só que você tem que deixar claro que você está mostrando que você é crítico e que você entendeu, tá? Se tiverem mais perguntas, façam daqui a pouquinho. Deixa eu voltar aqui para a charge. Olha só, galera. Vamos lá. É uma charge, como eu falei, é algo atual, contemporâneo. Por que não é um cartoon? Vamos lá. Há 30 anos existia um aparelho telefônico desse jeito? Não, que já está atualizando. E o que o mito do Narciso fala? O mito do Narciso está falando que o cara, ele não podia ver a própria imagem. Quando ele viu a própria imagem, ele se apaixonou por ele mesmo e se ferrou, né? Agora veja só, por que ele faz essa adaptação, né? O Benet faz isso com relação ao mito. Ele mostra um cara da sociedade contemporânea e fica ali deslumbrado, louco. Ele pega o smartphone dele, né? O Black Mirror, e nem a série Black Mirror fala muito sobre isso. O cara tá ali deslumbrado, ele se perde nisso, ele fica ali como se tivesse, não é que ele tá apaixonado por ele, mas esse sentimento aí de perda por completo. Ele vai ali, ele coloca alguma coisa na rede social que seja, ou ele espera like, ele espera que alguém comente, ele espera que alguém escreva para ele, ou ele fica deslumbrado com um monte de coisa, completamente perdido. É como se ele tivesse fugido do mundo real, morrido, saído, né? Como se fosse uma fuga ruim, negativa desse mundo real. Então, por isso que ele faz essa relação, tá? Galera, vamos lá. Vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Quer dizer, o meu texto, né? Cadê meu texto? Aqui, ó. Veja só o que eu escrevi. Exemplo de texto, interpretação de charge. O mito de Narciso, apresentado por Mário da Gama, em um excerto, publicado em Dicionário de Mitologia, serve de referência à crítica realizada por Benet em uma de suas charges, publicada na Gazeta do Povo. Quando eu fiz o corte lá sobre a tirinha, eu falei
Quino em uma de suas tirinhas. Aqui, Benet em uma de suas charges, publicada na Gazeta do Povo. Gente, o Benet é extremamente conhecido. Quantidade de charges e outros tipos semelhantes de textos de gêneros que ele já fez. Quantos ele deve ter tido já na Gazeta do Povo, entre outros jornais aí? A importância de você deixar claro de qual texto exatamente você está se referindo. Bem objetivo, né? O mito de Narciso, apresentado por Mário da Gama, e um excerto publicado no Dicionário de Mitologia, serve de referência. Olha as vírgulas. O mito de Narciso, vai lá para o final, serve de referência. Tudo aquilo que está no meio tem uma função de aposto. Apresentado por Mário da Gama, e um excerto publicado no Dicionário de Mitologia. Por que tudo isso? O autor, de qual texto? A fonte. E o que tem a ver esse texto? Serve de referência a quem? A crítica realizada por Benet. Por que crítica? Porque ele está fazendo uma charge. A charge sempre é crítica. E aqui está bem claro. Beleza. Onde é que está essa charge? Gazeta do Povo. Ponto. Vamos lá. Sempre, assim como no resumo, isso aqui é obrigatório também, um texto de transposição de discurso, esses textos que eu já fiz vídeo aqui no canal. O chargista renova, porque renova, porque o mito de Narciso é algo extremamente antigo. Renova, é algo, atualiza, algo nesse sentido. Eu não quis usar atualiza porque eu uso mais para o final do texto, daqui a pouco eu mostro. Então eu mudei para o renova. A compreensão do mito no contexto a partir do comportamento corriqueiro. Por que é corriqueiro? Porque é comum, praticados, comportamentos corriqueiros praticados pela sociedade contemporânea. Agora que eu percebi que no outro texto eu usei contemporâneo, agora de novo, mas não tem importância, são textos diferentes. Nessa ótica, nessa lógica, nesse prisma, a partir disso, diante disso, a guisa do chargista e há inúmeras formas de usar esse conectivo. Vamos lá. É apresentado um personagem que se deslumbra com a própria imagem. Há um monte de sinônimos que você poderia usar no lugar de deslumbra. Ele está deslumbrado, né? Ele se perdeu na própria imagem, ele se perdeu ali na rede social, ele se perdeu na utilização do celular, né? Ele provavelmente fica horas ali completamente perdido com a própria imagem. O que serve de representação de uma sociedade enferma. Por que é enferma? O Narciso morreu. O cara ali tá com aquela cara ali, debruçado, parece que ele não consegue fazer outra coisa. Quer dizer, ele tá doente, né? Ponto. Assim como o mito, para fazer uma comparação de uma outra coisa com a outra, um texto com outro, e ao mesmo tempo fazer um fechamento do meu texto, mas agora em um contexto atualizado, agora aquela hora eu tinha usado renova, agora atualizado para concluir. O homem se encontra debruçado nas redes sociais à busca constante de uma felicidade, e assim se perde por completo. Se o outro morreu, esse não morreu assim, literalmente, mas está completamente perdido, ele está debruçado ali nas redes sociais. Galera, esse dizia de 8 a 10, tá? Quando eu escrevi no meu caderno, nossa, tô ficando rouco aqui, deixa eu tomar mais uma aguinha, peraí. Quando eu escrevi no meu caderno, deu 10 linhas. 10 linhas e um comecinho da linha 11. Bom? Na verdade, não, desculpa. Deu exatamente 10 linhas. Ele tinha dado 10 e chegou a 11, daí eu tive que refazer, consegui deixar em 10 linhas, digitei no computador, ficou desse jeito. Tem muitas coisas aqui que dá pra gente pensar a importância, principalmente com relação à objetividade, ser objetivo. O que pede a proposta? Quais são as palavras-chave? Por que tem dois textos? Um é uma charge e o outro é um texto pequenininho. Um fala de um mito e o outro relaciona esse mito. Tá. Se os textos fossem opostos, se fossem contrários, provavelmente aqui na proposta diria: apresente a oposição, confronte as ideias dos textos. Daí, sei lá, por um lado, tarará, ponto. Por outro lado, a charge ao criticar. Aí você obrigatoriamente tem que trazer esse conectivo que retrata a ideia de oposição. Beleza? Pessoal, antes pra gente ir pra última parte, que é o terceiro corte, vamos ver se vocês têm algumas perguntas aqui relacionadas à charge. Mais ninguém perguntou nada. Beleza? Show de bola, galera. Pessoal, bem importante, enquanto eu fico esperando para ver se alguém pergunta, se você entrou aí agora e não deu um joinha ainda no meu vídeo, dá um joinha, por favor. O professor vai chorar, claro, se você tá gostando, né? Se não estiver gostando, só fica aí olhando pra minha cara. Não tem problema. Mas se você tá curtindo, dá um joinha, tá? Lucas perguntou sobre verbos. Os verbos de comando são os da pergunta. Na verdade eu tinha até respondido, mas vamos lá. Quando ele fala assim, ó, explicite qual é o comportamento, na verdade não tá numa pergunta, né? Explicitar é verbo de comando. Depois, posicione-se em relação à crítica. Se posicionar é verbo de comando. É por causa desses verbos de comando que eu sei que é uma dissertação argumentativa. Quando a gente pega lá na tirinha que dizia só apresente, relacione, exponha, pelo verbo de comando, pelas palavras de comando, eu sei que não é argumentativa, é expositiva. E outra coisa bem importante, olha o que diz. A charge de Benet apropria-se do mito de Narciso para questionar um comportamento atual. Atual. Então eu tenho que falar dessa relação. E mesmo que não dissesse, a gente está falando de uma charge atual.
de 2015, né? Se em 2015 já era assim, agora em 2025 é mais ainda, né? 10 anos depois, 10 anos e mais ou menos 10 anos depois, tá bom? Beleza? Respondi aí, será que o Lucas tinha me perguntado? Espero que sim. Pessoal, então essa segunda parte, charge, encerrando agora, beleza? Nós vamos agora para a última parte da charge, que eu vou falar da charge. A última parte da live de hoje, eu vou falar sobre infográfico, beleza? Então vamos lá, terceira parte, terceiro corte da live, infográfico. E claro, essa live vai ficar inteira aí no YouTube hoje, e depois vou separar em 3 vídeos de 3 segundas-feiras.